Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, meu nome é Camila Aroucha, sou discente em Engenharia Florestal na UFRA de Paragominas e hoje estou aqui para apresentar juntamente com os meus amigos algumas características da rocha granito. Nós vamos falar um pouco sobre a sua definição, característica, propriedades, etc. E espero que você que está aí nos assistindo possa aprender um pouco mais com a gente. Bom, mas antes da gente saber mais sobre o granito, nós precisamos falar sobre a rocha, o que ela é, qual a sua definição. E rocha é nada mais, nada menos que um agregado sólido de no caso, ou mais minerais que são formados por processos propriamente naturais. E além dos minerais, as rochas também elas podem conter matéria orgânica, fósseis, água e outros componentes sólidos naturais. Bom, as rochas elas são formadas dos mais variados ambientes do planeta Terra, na Lua e até mesmo em outros planetas do nosso sistema solar e fora dele também. Ou seja, aonde tiver as composições e as condições certas para o desenvolvimento, rochas sempre serão formadas. E agora que eu acabei de dar uma breve introdução do que é uma rocha, nós vamos entrar no assunto principal do nosso vídeo, que é falar sobre o granito, né? O nome, propriamente, ele vem da origem latim, granum, que significa grão, em referência à textura da rocha. O granito é uma rocha magmática ou ígnea, resultante do resfriamento do magma, ou seja, nada mais que as lavas vulcânicas. Esse tipo de rocha ele é formado por um conjunto de minerais, ou seja, os elementos químicos naturais do planeta, e os mais encontrados no granito são o quartzo, mica e o feldspato. Na composição dos minerais do granito também pode ser encontrado outros minerais, né, como as anfíbolas, piroxenas, olivinas, zircão, dentre outros minerais. Acredita-se que os primeiros a extraírem e a utilizarem o granito foram os povos egípcios, em túmulos de faraós e monumentos, pela beleza qual essa rocha apresenta e também por ser uma civilização bem vaidosa quando se tratava de estética. Posteriormente, ele é visto sua utilização na arquitetura romana, onde muitas obras utilizaram essa rocha e seu uso passou a ser difundido. Já na Idade Média é quando ele começa a ser utilizado em maior escala em construções como igrejas e casas, tornando-se um material indispensável na construção civil e amplamente utilizado até hoje, principalmente em revestimentos de pias, paredes e pisos. O granito ele pode ser localizado em todos os ambientes continentais, sendo rara sua ocorrência apenas em ambientes oceânicos. Tradicionalmente, ele é extraído de pedreiras fundidas usando cabos de fio de diamante e outras ferramentas, fazendo a sua extração sempre em blocos grandes. Quanto ao depósito dos granitos, eles podem ser localizados em todo o mundo, uma vez que o granito ele é a rocha plutônica mais comum à superfície da Terra. Os principais depósitos estão localizados na Espanha, Ucrânia, Brasil, Egito, Índia, Arábia Saudita, África do Sul, Estados Unidos, Argentina e China. Aqui no Brasil, os estados que mais produzem essa rocha são Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Das propriedades contidas nos minerais dessa rocha, podemos dizer sobre a cor dela, que vem principalmente do feldspato, que dependendo desse tipo do material, pode transmitir à rocha diversos tons, como por exemplo branco, amarelo claro, vermelho, verde. E essa coloração depende bastante do grau de impurezas e das propriedades contidas em outros minerais. Bem famoso no Brasil temos as cores azuladas na Bahia, temos a lilás em Minas Gerais e as esverdeadas em São Paulo. Sobre plano de fratura. O corpo granítico ele encontra-se cortado por várias famílias de fraturas, sendo ela destaque-se as fraturas subhorizontais. As fraturas elas constituem um fator importante na determinação da variedade econômica de lava de uma jazida dessa rocha ornamental. A dureza ela é medida de acordo com a escala de Mohs. O granito ele é formado tanto pelo quartzo e feldspato, como já sabemos, e apresenta sua dureza entre 7 e 8. Ou seja, ela é uma das pedras mais resistentes. Ele é um mineral não metálico, já que não contém propriedade de metal em sua composição, sendo inserido no grupo de minerais não metálicos, como por exemplo o calcário, o basalto, a gneiss, o quartzo e mármore. Sobre as classes de minerais silicatados. Todos os minerais que compõem
o granito, por exemplo, são silicatados. O quartzo e o feldespato, eles são tectosilicatados e as migas são filosilicatadas. Entretanto, o restante dos minerais dependerá da composição, do qual o magma que se originou. O granito ele quebra em planos horizontais, mas por ter em sua composição o quartzo, ele quase não tem um ponto fraco, ou seja, não tem um ponto certeiro de clivagem. Agora, a respeito das curiosidades que a gente descobriu sobre o granito, uma das principais é sobre a temperatura dessa rocha. A gente sabe que a maior parte das rochas elas vão se adaptar à temperatura ambiente, ou seja, se tem uma mudança muito drástica no calor ou no frio, ela vai se adaptar. Aí que mora o diferencial do granito. O granito ele se torna único exatamente por ele ter uma temperatura muito estável. Mesmo que haja uma mudança muito drástica da temperatura, tanto para o calor quanto para o frio, ele vai se manter na sua temperatura natural. Por isso ele é tão comercializado, porque sua permeabilidade contra essas temperaturas e a erosão ela é muito grande. E aí está o grande diferencial do granito para as outras rochas. Outro ponto a se mencionar em relação ao granito é que ele é um material radioativo, como muitos outros minerais naturais. Ele contém traços de urânio, só que alguns corpos de granito, no entanto, contêm uma quantidade bem maior, que gera o radônio como subproduto que pode causar o câncer. Mas calma, não é motivo para se apavorar, você pode continuar a sua escalada. O perigoso é você ficar em um local fechado, no qual contenha granito, como um porão e tem um solo de granito. Aí que mora o perigo.